A poucos hectares de concluir a colheita da safra de soja, Mato Grosso do Sul caminha a passos largos com o plantio do milho safrinha. De acordo com a ProSoja estadual, o mês de março encerrou com a colheita da soja, alcançando cerca de 98,9% de toda a área que foi destinada à cultura nessa safra. O plantio do milho alcançava até 31 de março 97,2% de toda a área esperada para esse ciclo. Tanto a cultura da soja quanto a do milho devem alcançar produtividades recorde nessa temporada. Para a soja, o estado de Mato Grosso do Sul espera colher um volume total de cerca de 8.165 mil toneladas. Está aí na tela para a gente confirmar. Já a safra de milho pode alcançar 9.180 mil toneladas, caso, é claro, se o clima se comportar bem daqui em diante no decorrer do desenvolvimento da safra. Ora, se os bons resultados porteira adentro foram positivos, os números para fora da fazenda não estão nada bons. Tanto o preço pago pelas culturas quanto a comercialização estão muito negativas. O preço está bem mais baixo esse ano em relação ao visto no ano passado e a comercialização bem mais lenta. No caso da soja, os números de acordo com a Grãos Corretora estão assim. O preço médio pago pela saca nos últimos dias ficou em R$ 51,85. Valor esse 12,9% inferior em relação à mesma época do ano passado. Já a comercialização atingiu no dia 3 de abril, de acordo com a Grãos Corretora, 40% de toda a safra, 20 pontos percentuais a menos em relação ao visto nessa mesma época do ano passado, quando cerca de 60% da safra já havia sido negociada. Os números para o milho também são desanimadores. Os valores estão bem mais baixos, visto inclusive que ano passado foi um ano de quebra de safra, teve aumento de preço por todo o Brasil. Preço médio pago pela saca do cereal nos últimos dias no estado está em R$ 21,44. Valor 43,8% mais baixo na comparação com março de 2016. Já a comercialização alcança no período 8%, 24 pontos percentuais a menos em relação aos 32% vistos nessa mesma época do ano passado. E por aqui vamos continuar falando a respeito de Mato Grosso do Sul, mas principalmente comercialização e o fator de armazenagem. Olha só, com uma colheita de soja recorde no estado, como a Juliana acabou de destacar, e uma expectativa de uma segunda safra de milho igualmente cheia e também a que deve ser a maior produzida em toda a história, aumenta as preocupações com a armazenagem em todo o país e no Mato Grosso do Sul não é diferente. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Miriam Valadares. Com a produção de soja estimada em pouco mais de 8 milhões de toneladas e a segunda safra de milho, que avança em plantio, estimando produtividade superior a 9 milhões de toneladas, os armazéns de Mato Grosso do Sul, que possuem uma capacidade de 8 milhões de toneladas, poderão ficar abarrotados se os preços dos grãos não ficarem atrativos aos olhos dos agricultores. Os armazéns, eles trabalham sob demanda. Então, se você tem uma demanda de armazéns, aquele que está fechado vai abrir as portas, os outros vão trabalhar. É claro que quando nós temos uma grande safra, como nós temos a metade da capacidade de armazenagem da nossa safra, porque todos os anos, em tempos normais, nós temos uma comercialização muito dinâmica, da soja principalmente. Hoje, com essa expectativa, eles estão, é claro, que você tem um problema de impactando o preço, a própria soja aí, um pouquinho do preço retraindo, o milho com preços retraindo, que tiveram também preços fora da realidade, e aí, então, nós produzindo uma safra um pouco maior, principalmente de soja um pouco maior e de milho também espera-se uma safra maior. Aí há uma preocupação natural, é claro. Aí tem pontos que podem ter estrangulamentos. Em São Gabriel do Oeste, fomos até a Cooper Oeste conversar com o produtor rural Cláudio Balzan. Ele explica que a cooperativa possui 2 armazéns, um com capacidade de 1.200.000 sacos e o outro capaz de armazenar 900.000 sacos. Com os preços praticados hoje pelo mercado, tudo indica que os estoques vão permanecer por mais alguns meses.
Hoje está preocupando a safrinha que está chegando. Hoje a capacidade do armazém, dos 2 armazéns da Cooperoeste é em torno de 2.100.000 sacas. Hoje está lotado, os armazéns estão cheios e com esse preço, a previsão é que saia muito pouco produto até a colheita da safrinha. Então está bastante preocupante a colheita da safrinha que está chegando. A gente tem a opção de pôr em silo bolsa, que é bastante trabalhoso, é uma das opções. E a gente está pensando em fazer bunker, aí soltar o produto a céu aberto aí e cobrir com lona. A gente já está estudando essa possibilidade aí de fazer bunker, que seria pôr o produto no chão e cobrir com lona em cima. No armazém, os grãos exigem cuidados diários a fim de manter a qualidade. Hoje, para estocar um produto aí no longo prazo, você tem que ter um cuidado imenso aí na umidade, na impureza, para você ter um produto com qualidade lá na saída, que esse produto aí pode ficar alguma coisa estocado de um ano para o outro, então tem todo esse cuidado aí. Com o clima favorável, o plantio do milho avança em Mato Grosso do Sul. A área de semeadura do grão é de 1.800.000 hectares e a expectativa de produtividade está em torno de 85 sacas por hectare. Com o aumento nos custos de produção do grão e os preços de comercialização sinalizados pelo mercado, o agricultor não fecha a conta e a tendência é de mais grão estocado. O mercado hoje está sinalizando São Gabriel R$18, que é um preço muito baixo, não fecha a conta, nem com 120 sacos hoje não fecha a conta por hectare. Então, hoje, para sinalizar uma comercialização melhor e para abrir espaço, teria que abrir algum contrato futuro, aí, algum contrato para frente, num preço melhor. Mas não tá no mercado, não mostra nada disso aí. Então, isso que está preocupando bastante. Hoje, comercializado de milho safrinha São Gabriel, deve ter 10% do milho, o resto está tudo a comercializar. E nesses preços, não fecha a conta e o pessoal não vai vender. Então, esse que é o que preocupa o espaço. E a atenção do produtor está agora voltada também para as lavouras de milho safrinha que seguem se desenvolvendo em Mato Grosso do Sul. Nos últimos dias, faltou chuva no interior da região centro-oeste como um todo e já causou declínio da umidade do solo. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta em Mato Grosso do Sul e nos demais estados da região centro-oeste nos próximos dias, para saber se essa chuva retorna para garantir o bom desenvolvimento das lavouras. Durante esta próxima terça-feira, uma frente fria avança do sul em direção ao sudeste e consegue organizar instabilidade sobre o interior do país, favorecendo chuvas em algumas partes do centro-oeste do país. Isso beneficia áreas produtoras de milho, segundo a safra. Por enquanto, a umidade no solo voltou a cair em algumas cidades, aqui principalmente na divisa entre Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, porque as chuvas já vêm diminuindo, como é normal desta época do ano. Mas, por enquanto, ainda há boas condições de umidade, principalmente no norte mato-grossense, norte de Goiás e também aqui na faixa leste de Mato Grosso do Sul. Agora, para os próximos dias, a expectativa de uma chuva mais abrangente em Mato Grosso do Sul, onde deve chover de 15 a 30 milímetros. Isso beneficia principalmente áreas produtoras de milho segunda safra. E entre aqui o estado de Goiás e Mato Grosso, a chuva será um pouco mais irregular. As pancadas serão bem mais isoladas, principalmente na metade sul de Mato Grosso. Aqui sobre Mato Grosso chove mais forte no norte do estado. No decorrer do segundo período, entre os dias 15 e 19 de abril, a chuva será mais abrangente entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O volume não será tão expressivo, mas as áreas mais atingidas podem receber de 15 a 30 milímetros em 5 dias. Já em Goiás, chuvas mais irregulares, principalmente no norte do estado, a previsão é de tempo mais seco. E no terceiro período, entre os dias 20 e 24, a previsão é de chuva abrangente sobre o centro-oeste, mas mais uma vez com baixo acumulado. Apesar da diminuição da intensidade da chuva, esses episódios que continuam ocorrendo ao longo desses próximos 15 dias ainda são suficientes para manter os bons níveis de umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Bom, e os valores vão recuando para o milho em todo o país, em especial no centro-oeste. Vamos trazer agora os valores que estão sendo negociados nos últimos períodos. Lembrando que a pressão dessa expectativa cheia de segunda safra é o fator fundamental
para o recuo nos valores. Acompanhe conosco então, temos aqui o primeiro estado, Goiás, que em 15 dias perdeu 8,16% do valor. No dia 27 de março tinha um valor de R$ 24,50, no dia 30 caía para R$ 23,50, no dia 3 de abril mantinha R$ 23,50, no dia 6 recuou a R$ 23,00 e nesse dia 10 de abril cai para R$ 22,50, queda, portanto, de 8,16% para o valor da saca de 60 quilos do milho. Em Mato Grosso do Sul, a queda no valor da saca do milho foi de R$ 2,00 no período de 15 dias. Isso equivale a pouco mais de 9%. Vamos acompanhar os valores então. Veja que no dia 27 de março, o valor médio estadual era de R$ 22,00 a saca. No dia 30 caía para R$ 21,00, permanecendo assim até o dia 3 de abril. No dia 6 do mês, veio ainda mais para baixo, para R$ 20,00 a saca, patamar que se mantém até essa segunda, dia 10 do mês, registrando, portanto, baixa em 2 semanas de 9,09%. No estado do Mato Grosso, a realidade é bem parecida. Vamos aos números, então. O período é o mesmo, o período analisado. Nós temos aqui um intervalo de 15 dias. No dia 27 de março, R$ 20,00 a saca. 30 de março, R$ 18,00. Dia 3, R$ 18,00 por saca. 6 desse mês, na semana passada, na quinta-feira, caía para R$ 17,50. Por enquanto, no dia 10 de abril, vai mantendo R$ 17,50. Queda forte de 12,50%. Esse valor de R$ 17,50 fica muito próximo àquelas projeções e também aos contratos que estão sendo negociados entre compradores e produtores de milho do norte do estado do Mato Grosso. Vai caindo o preço e essa é uma situação que o agricultor sabia, que acompanha a Agricultura BR, mas que traz sempre muita preocupação.